Então aconteceu outro evento, as Torres Gêmeas. Mas o que aconteceu depois do primeiro evento? Depois da bomba em Oklahoma, os Estados Unidos conseguiram aprovar legislação antiterrorista em 5 dias. E aquela legislação antiterrorista deu poderes ao presidente dos Estados Unidos para suspender a Constituição. Mas não concedeu a ele poderes para poder entrar em qualquer país do mundo que ele quisesse. Para isso, ele precisava de uma legislação sobre guerra. Alguma coisa parecida com Pearl Harbor. Era necessário um incidente. Bem, esse incidente ocorreu quando as Torres Gêmeas foram destruídas. E o presidente Bush falou às Nações Unidas em novembro de 2001. Nós precisamos falar a verdade sobre o terrorismo. Nós não vamos tolerar histórias fantásticas de conspiração com respeito aos ataques de 11 de setembro. Mentiras maliciosas que tentam tirar a culpa dos terroristas, tirar a culpa dos culpados. Não é interessante que George Bush está dizendo aqui, nós não vamos tolerar fantásticas teorias de conspiração que tiram a culpa dos terroristas? Por quê? Porque muitas pessoas já não estavam acreditando que o relato daqueles incidentes era preciso. Vamos examinar a primeira colisão. Foi aqui que o primeiro avião se chocou. Tim, sua vida vai mudar, mas mais importante, a vida do seu filho vai mudar para sempre. A América nunca mais será a mesma depois de 11 de setembro. Nós estávamos nos preparando para esse tipo de evento já fazia uma década. Nós temos orientações presidenciais de um projeto chamado Defesa da Pátria. Então, o que nós temos? Nós temos um filme do primeiro avião colidindo contra o edifício. Isso significa que houve uma oportunidade para gravar. E logo depois aconteceu o seguinte. Mesmo que os líderes do Talibã neguem qualquer participação nisto, um jornalista árabe que mora em Londres disse hoje à Associated Press que os seguidores de Osama Bin Laden advertiram faz 3 semanas que eles iam realizar algum tipo de ataque. O chefe de segurança do Departamento de Bombeiros da cidade de Nova York me disse que ele recebeu a palavra que havia a possibilidade de um outro dispositivo. Escutem isso, um dispositivo secundário. Há a possibilidade de outra bomba. Ele tentou tirar esses homens rapidamente, mas ele disse que houve outra explosão. Havia dispositivos que foram instalados no edifício. Depois de 45 minutos de gravação, houve uma explosão. Foi lá em cima onde havia fogo. E naquele momento todo o edifício ficou em chamas e todos correram. Eu estava a 5 quarteirões de distância quando eu ouvi as explosões. 3 barulhos. E eu me voltei para ver o edifício do qual acabávamos de sair. E ele se inclinou para o lado e caiu. Tudo começou de repente como se fossem tiros. Bang, 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 bang. E de repente 3 grandes explosões. As testemunhas disseram que ouviram dispositivos secundários. Bang, 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 bang. Uma série de explosões, então esses edifícios caíram. Os peritos em demolição dizem que é exatamente isso que acontece numa demolição planejada. Vejam que quando o avião se choca, há uma grande bola de fogo. Essa bola de fogo é causada por todo o combustível que é queimado do avião. Então não sobra mais nada para explodir? Sendo assim, o que foi responsável pelas explosões secundárias? Se nós observarmos o cenário, você observará ali as Torres Gêmeas e há edifícios ao redor. E esses edifícios foram muito pouco danificados. Eles não foram danificados seriamente. E há uma rua e um outro edifício ali chamado edifício número 7. E aquele edifício caiu algum tempo depois, embora nada o tivesse acertado. Mas ninguém nunca disse nada sobre isso. O que será que fez com que o edifício número 7 implodisse? Vamos assistir.
O primeiro avião colidiu e um terceiro edifício no World Trade Center entra em colapso. Esse é chamado de edifício 7 do World Trade Center. Vejam os destroços voando do edifício número 7. Aí está o número 7 caindo. Você vai ver que a explosão está vindo em direção à câmera. Essa é a torre número 7 do World Trade Center. Normalmente a CIA estaria ali, mas é claro, eles naturalmente abandonaram o edifício quando ocorreu aquela catástrofe. Então quem é que deveria estar ali no edifício? A CIA deveria estar naquele edifício. Mas eles tinham evacuado o edifício. E 8 horas depois, o edifício cai numa implosão que parece planejada. Agora, nada atingiu aquele edifício. E há algumas questões muito estranhas que nós precisamos considerar. Depois disso, até os canadenses se pronunciaram. E foi passado na noite passada um decreto importante nas Nações Unidas que pode trazer uma nova ordem ao mundo, que seria melhor para todos nós. Tudo isso aconteceu em um dia apenas. Mas a noite desceu sobre um mundo diferente. Um mundo no qual a própria liberdade está sob ataque. Vejam que a resposta canadense foi que o incidente poderia causar uma nova ordem no mundo e que isso foi decidido nas Nações Unidas após uma reunião. Gary Hart, o que você tem a dizer sobre isso? Há uma chance que o presidente dos Estados Unidos use esse desastre para realizar o que o seu pai, uma frase que o pai usou apenas uma única vez e que nunca mais foi usada, uma nova ordem mundial. Tim, sua vida vai mudar, mas mais importante, a vida do seu filho vai mudar. Para sempre. A América nunca mais será a mesma depois de 11 de setembro. Nós estávamos nos preparando para esse tipo de evento já fazia uma década. Nós temos orientações presidenciais de um projeto chamado Defesa da Pátria. Mesmo que os líderes do Talibã neguem qualquer participação nisto, um jornalista árabe que mora em Londres disse hoje à Associated Press que os seguidores de Osama Bin Laden advertiram faz 3 semanas que eles iam realizar algum tipo de ataque. O chefe de segurança do Departamento de Bombeiros da cidade de Nova York me disse que ele recebeu a palavra que havia a possibilidade de um outro dispositivo, um dispositivo secundário. Há a possibilidade de outra bomba. Ele tentou tirar esses homens rapidamente, mas ele disse que houve outra explosão. Muito bem, isso é suficiente. Nós vimos os edifícios caírem. Nós ouvimos que, enquanto isso tudo estava acontecendo, o governo americano já tinha decidido quem eram os culpados. Um punhado de terroristas, eles mencionaram seus nomes, cerca de 25 ao total, e que toda a trama tinha sido resolvida antes do final dos eventos daquele dia. Que maravilhoso trabalho de detetive enquanto o evento ainda estava acontecendo. Agora eu quero repetir, eu não estava lá. Mas eu quero lhes dizer o que transpirou, o que as pessoas disseram sobre essas questões no mundo. O que foi publicado e o que de fato não pode ser disputado. E então, eu não vou fazer nenhum julgamento, porque eu não estava lá. Vocês façam julgamento com base nos fatos. Esta é a história. Eles disseram que os terroristas tinham origem árabe. E eles mencionam os nomes dos passageiros daqueles aviões da United Airlines. E que a mente brilhante por trás de tudo era um homem cujo nome era Atta. Dizem que foi ele que recebeu aula sobre como pilotar o avião. Quando eles liberaram os nomes, imediatamente houve uma resposta dos países árabes, porque 5 dos terroristas, dos supostos terroristas mencionados, estavam bem e vivos. E, é claro, não podiam ter estado no avião, certo? É muito importante, eles estavam bem e vivos e não podiam estar no avião. E como é que então eles sabiam que Atta era a mente brilhante? Bem, aconteceu de ele esquecer os seus documentos no táxi que o levou para o aeroporto. Foi por isso que eles conseguiram seus documentos. Agora, que terrorista deixaria os documentos para trás? Esta é uma questão.
O próximo ponto, que é muito interessante, é que eles dizem que tem evidência de que ele era um homem porque ele escreveu um bilhete suicida. Isso é fato. Isso é o fato publicado. O que eu estou dizendo agora, e eu não estou inventando isso, há provas dessas coisas. Tudo isso é fato. Você decide o resto por si mesmo. Agora, ele escreveu um bilhete suicida. E esse bilhete suicida foi encontrado dentro de sua valise. E ele entregou a sua valise como normalmente nós fazemos quando vamos para um avião. Agora, que pessoa escreveria um bilhete suicida que vai ser destruído num acidente de avião? Será que isso faz algum sentido? Então, o fato é que eles têm um bilhete suicida. Mas a pergunta é, se ele entregou a valise quando ele entrou no avião, como é que eles têm esse bilhete suicida? Por acaso, esta foi uma das valizes que eles esqueceram de colocar no avião. E foi assim que eles conseguiram o bilhete. Como é que eles poderiam saber que havia terroristas árabes lá? Porque havia um passaporte. Nada mais sobreviveu ao acidente do avião. Mas um passaporte caiu e ficou um pouco queimado, mas dando ainda a possibilidade de identificar um dos terroristas. Agora, estes aviões, eles atingiram as Torres Gêmeas com absoluta precisão. As suas caixas pretas foram totalmente destruídas. Elas são feitas de titânio e elas são planejadas para sobreviver a qualquer acidente. Nenhuma caixa preta foi encontrada. Elas foram totalmente destruídas. Então nós temos uma situação muito estranha. O que atingiu o edifício número 7? Nada o atingiu. Mas ele caiu do mesmo jeito que os outros. E há evidência de que havia dispositivos secundários nos edifícios, como vocês mesmos ouviram os comentaristas dizerem. E a infraestrutura dos aviões? Bem, havia algumas peças que foram encontradas. Então, é claro, houve uma situação de fato em que esses aviões atingiram aquele edifício particular. Porque você tem um monte de peças, de componentes de avião que sobreviveram. Com aquelas explosões tremendas, havia peças de avião por toda parte. Toda vez que um avião tem um acidente, há enormes peças de fuselagem que restam. E eles usam essas peças para poder imaginar o que causou o acidente, e eles fizeram a mesma coisa no caso das Torres Gêmeas. 3 dias antes que esses edifícios caíssem, 3 dias antes, as ações das companhias aéreas tinham sido vendidas numa negociação como nunca tinha existido antes. E alguns bancos compraram essas ações. Isso poderia ser um indício de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Então houve um caso muito interessante. Havia um homem num país, no Canadá, que estava na prisão. Eles o prenderam por causa de uma situação de jogo ilícito. E eles o prenderam e ele disse, me deixem sair. Eu estou clandestinamente trabalhando para a CIA. Eu sou um agente. Eu estava investigando lavagem de dinheiro. Mas eles não deixaram sair. Então ele deu os nomes dos seus contatos da CIA. Mas a CIA provavelmente ficou embaraçada pela situação e negou que ele trabalhasse para ela. E esse homem ficou muito zangado, porque ele sentiu que ele tinha recebido uma facada nas costas. Isso acontece muito nesse tipo de negócio. E então ele escreveu uma carta antes do ataque de 11 de setembro, e ele fez um esboço de alguns eventos que aconteceriam. E ele mencionou que aviões iam tentar colidir contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. Mas ninguém acreditou nisso. Mas quando aconteceu, eles se lembraram. Aqui estava um agente da CIA que disse, antes de acontecer, o que ia acontecer. Isso pode ser um acaso, isso pode não ser um acaso. Vocês decidem. E este tal de Atta, que eles pensam que planejou tudo, tendo apenas feito um estágio em pilotagem, ele fez tudo com absoluta precisão. O que é uma história interessante. Recebendo fundos de $100 mil do Serviço Secreto Paquistão em sua conta bancária. E vocês sabem que esse serviço secreto é muito amigo dos Estados Unidos. E nós temos essa transferência de dinheiro.
Mas a conspiração não termina aí. No artigo Das Bositz im Pentagon, Os Males que se Sentam no Pentágono, foi escrito por um homem, pelo cientista político Thierry Meyssan, da França. E ele tem algo muito interessante a dizer. Quem foi? O que aconteceu aqui? Como é possível ter todos os nomes dessas pessoas e não ter a evidência de que elas estavam a bordo? Eis a história. Eu vou contá-la para vocês com os passageiros, máquinas que voaram até as Torres Gêmeas. E então há esse outro caso fascinante do avião que ia na direção do Pentágono. E aqui estão as fotos que foram publicadas. As datas estavam estranhamente erradas. Elas dizem 12 de setembro. Mas aparentemente elas dizem isso porque elas foram liberadas no dia seguinte. Aqui você vê fumaça, não há detritos, nada. Aqui tem um pedaço faltando, não tem foto. Ali você tem o impacto de uma chama. Você tem uma bola de fogo ali. É isso. Se você olha então para a grama, isso foi tudo que foi achado. Não se achou nenhum pedaço do avião da United Airlines. Nenhuma peça. Nada. Nada. Aqui está o buraco que foi visto depois do evento. Mas a maior parte desse buraco foi feita depois do evento. Então a pergunta é, por que não há peças de avião? E de novo, todas as caixas pretas desapareceram. Nenhuma caixa preta sobreviveu. E esse buraco é pequeno demais para um acidente do tamanho que eles dizem. Porque em nenhuma parte do mundo, nos acidentes de avião mais conhecidos, em nenhum caso houve um acidente em que nem um pedaço do avião tenha restado. E o que é mais interessante nesta situação? Uma declaração do arcebispo Quigley, de 1903, na Tribuna de Chicago. Olhem para isso. Quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. Mas voltemos a 11 de setembro. Para você governar o mundo, você precisa ter acesso ao mundo inteiro, quando quer que você queira e como quer que você queira. Agora, este avião que atingiu o Pentágono e aquele outro que caiu por acaso, vocês sabiam disso? O outro caiu e aparentemente havia terroristas a bordo que foram vencidos por leais cidadãos. A parte interessante é que o avião atingiu o solo e nunca atingiu nenhum edifício. Ele caiu. E quando ele caiu, houve um buraco no chão. E o prefeito e as primeiras pessoas daquela área que correram para o lugar, e ali havia um buraco no chão, mas não havia detritos da aeronave. Nada, nem uma pecinha, nada. O avião inteiro desapareceu num buraco que não era muito grande. E não foi achado nenhum detrito e nenhuma caixa preta, nada. Algo assim nunca tinha acontecido antes. Mas o que é mais sinistro é o seguinte. Porque as pessoas que tinham morrido no avião, os seus descendentes, os seus herdeiros, não podem reclamar os corpos se não há corpos. Mas na investigação, eles identificaram cada pessoa com o seu grupo sanguíneo e com as partes do corpo que foram entregues para a família. Não havia peças de avião, não havia nada daquela natureza, não havia avião. E, no entanto, eles foram capazes de identificar todos os corpos. Será que isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. E, aparentemente, houve ligações telefônicas entre a aeronave e o Pentágono. Essa informação foi divulgada. A informação era de que houve um grupo terrorista, terroristas árabes, e eles estavam atacando este lugar. E a ligação telefônica foi feita com um celular
Mas, é claro, vocês sabem que se você faz uma ligação de um celular, então você recebe a conta pela ligação do celular. E ninguém nunca conseguiu encontrar os registros dessa ligação. Então, o Pentágono deu um passo para trás e disse, bem, de fato nós não recebemos a ligação do celular. Nós recebemos a ligação de um telefone a bordo do avião. E de novo eles fizeram uma investigação. Se você faz uma ligação de dentro do avião, então você tem que passar o seu cartão de crédito e há um registro de uma transação de cartão de crédito daquela ligação. Mas não foi encontrado nenhum registro. Então, o Pentágono deu um passo para trás e disse, sim, é verdade, mas foi feita uma ligação a chamar. É por isso que não há nenhuma informação no cartão de crédito, porque o indivíduo não usou o cartão de crédito. Mas a verdade é que ninguém consegue fazer uma ligação a cobrar de um avião. E aí a história acabou. Então aqui estão 4 aeronaves. Nenhuma peça foi encontrada, exceto aquelas das Torres Gêmeas. Há buracos no chão, mas não tem nenhuma aeronave lá. Todas as partes dos corpos, com análise de DNA. Isso é interessante, muito interessante. Eles tinham planejado antes, na Baía dos Porcos, uma operação assim, aparentemente. Essa é a história. Eles estavam ensaiando uma forma de enganar as pessoas com uma operação de avião, em que um avião decolaria, pousaria, as pessoas sairiam, e então um outro avião controlado por rádio decolaria e criaria a situação que eles quisessem sem qualquer pessoa a bordo. Isso já tinha sido feito antes nos Estados Unidos. Então pergunte-se a si mesmo, como é possível que todas as evidências circunstanciais apontem para o fato de que não havia ninguém naqueles aviões? Ninguém. E aí as pessoas ficaram com medo do antrax e, eventualmente, quando um alto político sugeriu que o antrax estava vindo de um laboratório dentro dos Estados Unidos, de repente houve silêncio absoluto. Então não vamos continuar falando de 11 de setembro e dizer, foi este ou aquele partido. A verdade é que a situação foi uma situação muito estranha. E se você observa os figurões nos Estados Unidos, quer seja Madeleine Albright ou qualquer outro, eles usam símbolos secretos que demonstram sua ligação com Lúcifer. O presidente Clinton aqui está recebendo o Papa publicamente. E ele diz que não é católico romano? Isso é impossível. Hillary Clinton está usando o símbolo da Fênix, que é um símbolo maçom. Tony Blair usa símbolos maçônicos. Os presidentes, os primeiros ministros do mundo, quer seja Margaret Thatcher ou Carter, quem quer que seja, todos eles parecem pertencer a organizações secretas. Quer sejam líderes religiosos ou líderes políticos, quer estejam na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Oriente, todos parecem estar envolvidos. Então, antes de continuarmos, vamos primeiramente contemplar o que aconteceu na situação da África. Mas nós vamos fazer isso em outra sessão.